Imagina trocar o brilho do sal por ondas de vento, o clarão do horizonte por reflexos de água, o silêncio mineral por oásis barulhentos de aves migratórias. Durante mais de um século, australianos debateram a mesma obsessão: levar água ao coração seco do continente e, com isso, mudar o clima da própria Austrália. A ideia, contada de forma simples, parece saída de um filme em que dunas viram litoral, canalizar rios de monção, erguer barragens, cavar túneis e bombear água por centenas de quilômetros até um imenso sumidouro natural no interior, Caichitanda Lake Eyre, para formar um mar interior permanente. E, se o plano soa grandioso, é porque ele é mesmo. Só que grandiosidade, na vida real, tromba com a física, com a matemática, com a ecologia e com a história de um lugar que tem dono e memória: o povo Arabana. Antes da fantasia, um capítulo que muita gente esquece no Cretáceo, quando dinossauros dominavam as planícies, uma faixa gigante de água salgada cobria largas porções do que hoje é o centro e o norte australiano. Não é mito, foi o Mar de Eromanga, uma massa de água que ocupou depressões da bacia que hoje abriga o grande aquífero artesiano e que, por várias vezes, avançou e recuou ao longo de milhões de anos. A paisagem atual guarda esse fantasma em forma de rochas fósseis camadas que só se revelam a quem sabe ler o tempo na pedra. Essa lembrança geológica serve de moldura para entender por que a imaginação coletiva, volta e meia, suspira por uma ressurreição aquática no Outback. Quando colonos europeus empurraram expedições para dentro do continente no século XIX, havia a expectativa poética de topar com um lago imenso ou um rio majestoso escondido atrás das cristas. Em vez disso, encontraram cursos temporários, canais que somem na areia, sal, calor e miragens. A frustração virou combustível para visões de engenharia. No entreguerras do século XX, um nome se impôs com um crachá de gênio. John Bradfield, o engenheiro por trás da ponte do Porto de Sydney, desenhou um esquema que, à época, parecia tão audacioso quanto inevitável. A lógica era simples no papel: capturar picos de cheias de rios tropicais do Nordeste, contornar a Serra Divisória com túneis e canais e despejar tudo na direção de bacias interiores até alcançar as planícies que, sazonalmente, conduzem água a Caichitanda Lake Eyre. Nas temporadas gordas, esse lago salino, que é o ponto mais baixo do país, algo como 15 metros abaixo do nível do mar na cota da bacia, vira um espelho gigante. Nas magras, volta a ser crosta branca sob um céu sem nuvens. O esquema Bradfield queria, no fundo, forçar a natureza a permanecer no modo cheio. Só que existe o que o mapa promete e o que o deserto cobra. Caichitanda Lake Eyre fica no fim de uma bacia endorreica que não drena para o oceano. É uma gigantesca banheira sem ralo. A área de captação ocupa perto de 1/6 da Austrália, mas o regime de chuvas é ingrato e intermitente. Quando a monção sorri lá em cima, águas do Channel Country descem por centenas de quilômetros e, em alguns anos, a lâmina no lago chega a alturas que permitem navegações épicas e explosões de vida. Na maior parte do tempo, porém, evapora mais do que chove, e evapora muito. Há algo como vários metros de evaporação potencial por ano no coração desse sistema, o que significa que qualquer mar interior precisa lutar, dia após dia, contra uma conta que nunca fecha. A água entra, o sol tira, enche de manhã, seca à tarde. Para tornar o lago perene, não basta trazer volume, seria preciso vencer, continuamente,
o déficit hídrico e, ao mesmo tempo, administrar o sal que fica quando a água vai embora. Há quem diga, então façamos com sal. A proposta de bombear água do mar para dentro, com a promessa de que solução salina evapora um pouco menos, volta e meia reaparece, agora vestida de palavras bonitas como fotovoltaica, dessalinização no caminho, bombeamento inteligente. Macroengenheiros já rabiscaram opções que incluem dutos têxteis de baixa pressão, barreiras flutuantes, anti-evaporação e até tampas parciais para reduzir perdas. Outras versões falam em produzir energia com a diferença de cota entre o litoral e o interior, ou em transformar o lago, uma vez cheio, em plataforma de agricultura biossalina. Na teoria, tudo é desenhável. Na prática, a pergunta honesta é outra: o quanto de isso é tecnicamente reprodutível, ecologicamente defensável e financeiramente pagável sem virar um sorvedouro de dinheiro público? Voltemos à água doce, onde Bradfield começou. As versões originais e as muitas reedições políticas da ideia passaram, nas últimas décadas, por escrutínios sucessivos de cientistas, agências de água e painéis independentes. As contas mais sóbrias chegam a um retrato recorrente. Existe potencial, sim, para movimentar volumes relevantes em anos úmidos e reforçar certos polos agrícolas já existentes. Existe, inclusive, a possibilidade de conduzir parte dessa água para bacias que sofrem com escassez crônica. Mas transformar esse potencial em um caudal permanente capaz de vencer a evaporação do centro árido e sustentar, a jusante, uma lâmina estável em Chattanooga Lake Air é um degrau muito mais alto. Perdas por infiltração e calor ao longo de centenas e centenas de quilômetros, a variabilidade extrema dos rios de monção, a dependência de eventos cíclicos como La Niña e a proteção ambiental de áreas sensíveis formam um conjunto de balizas que a engenharia não ignora e a política não deveria minimizar. Se você olhar para o lago com lupa, os números contam a mesma história. Em enchentes históricas, a lâmina d'água já alcançou alturas de espantar e, em anos particularmente úmidos, a superfície inundada chega a cobrir milhares de quilômetros quadrados, vitaminando cadeias alimentares adormecidas, atraindo bandos de aves, recolorindo a vegetação. Esse espetáculo é tão raro quanto frágil. À medida que a temperatura sobe nos meses quentes, o espelho se quebra em manchas, a salinidade dispara, e aquilo que era um paraíso temporário volta a ser chão de sal. Uma intervenção que fizesse do raro uma rotina teria necessariamente de aceitar que o sal ficaria quando a água subisse e descesse, acumulando camadas até virar um mar morto austral. Em um sistema sem escoadouro, sal entra, sal fica. E quando a salmoura vence, a biota que não tolera concentrações extremas, perde. É por isso que qualquer comparação com o mar Mediterrâneo precisa vir com etiqueta de contexto. Sim, houve, no final do Mioceno, uma crise salina que quase secou aquela bacia, e sim um evento cataclísmico, a chamada cheia zancliana, quando o Atlântico voltou a romper Gibraltar, teria reenchido a bacia em um intervalo geologicamente curto. Mas ali a torneira era oceânica e o ralo reconectado. Aqui não há Atlântico nenhum do outro lado da duna. Há uma banheira isolada no centro de um continente. O paralelo funciona como imagem de impacto, não como roteiro replicável. É legítimo, então, cutucar uma solução que não dependa de domar rios nem de puxar água salgada escada acima, e se usássemos ciência do clima a nosso favor, imaginando que um corpo d'água interior poderia induzir mais chuva local com brisas lago-terra e alguma convecção extra,
A meteorologia regional admite efeitos microclimáticos em torno de lagos, mas nada no manual sugere que uma lâmina rasa sob um sol feroz conseguiria, sozinha, reorganizar padrões atmosféricos de escala continental. Ao contrário, sem recarga sustentada, a mesma lâmina seria comida pela evaporação e qualquer incremento de umidade seria episódico, dependente de ventos e de gradientes térmicos, que o interior australiano nem sempre oferece na direção certa. Em outras palavras, apostar no efeito lago como trunfo primário é imaginar um cavalo vencedor que nem sempre aparece na pista. Onde a conversa, de fato, fica interessante é no presente recente. Em temporadas úmidas excepcionais, a bacia inteira acorda. Rios que passam anos como linhas no mapa viram fitas castanhas velozes. A água viaja centenas e centenas de quilômetros desde o Channel Country e, de repente, Cape Tanda Lake Eyre aparece como um mar de espelho em imagens de satélite. Pilotos veteranos descrevem ressurgências de vida impressionantes. Cientistas correm para monitorar explosões de aves e peixes, e a opinião pública volta a se encantar com a ideia de um mar no deserto. Esse fascínio é poderoso e, por isso mesmo, perigoso. Ele seduz para o atalho do por que não manter sempre assim. A resposta honesta é que sempre custa caro, briga com a natureza e pisa em histórias que não são nossas. O lago e seu entorno são território de uma nação viva, a Arabana. Em linguagem de política pública, isso significa dupla responsabilidade: proteger a integridade ecológica e respeitar a integridade cultural. Nos últimos anos, o governo da Austrália do Sul, em cogestão com representantes Arabana, elevou o grau de proteção do parque, que abrange Cape Tanda Lake Eyre, restringiu acessos ao leito, proibiu atividades de alto impacto e reformulou planos de manejo para reconhecer o caráter sagrado do lugar e o risco físico de tratar a planície salina como playground. Essa decisão mexe com turismo, com velhas tradições de navegação quando a água chega e acende debates acalorados. Mas é impossível falar em mar interior artificial sem encarar, de frente, que a área não é um vazio à espera de projeto. É um espaço que guarda narrativas milenares e um ordenamento jurídico que as protege. E quanto ao dinheiro, o número que circula no imaginário, 200 bilhões, comunica a escala do devaneio, ainda que não exista um orçamento concreto para encher o Outback. O que há, efetivamente, são avaliações sérias sobre variações modernas do velho sonho de levar água do Nordeste para dentro. Esses estudos, encomendados por autoridades federais e estaduais, destrincharam alternativas, simularam transferências, olharam perdas e, no fim, foram claros. Há trechos que fazem sentido econômico e hídrico para reforçar polos agrícolas já existentes, ou aliviar áreas com sede crônica. Há outros em que a conta não fecha. O risco ambiental é grande, o impacto em comunidades ribeirinhas e ecossistemas é inaceitável. A imagem do canal que salva o interior e vira mar segue como propaganda. O que fica de pé, na prática, é um conjunto de obras pontuais e incrementalistas. Também vale calibrar comparações. Quando alguém cita lagos artificiais como Kariba, no Zambeze, ou os lagos de Toshka, no Egito, está falando de projetos assentados em outras realidades. São barramentos e transposições conectados a rios volumosos e contínuos, com áreas de captação gigantes, e ainda assim, enfrentam hoje dilemas brutais de variabilidade climática, perda por evaporação, salinização e custo social. O paralelo ajuda a entender: escala de obra não resolve a aritmética de um sumidouro no deserto australiano, onde a água doce é intermitente
e a distância até o mar é um degrau físico e energético tão grande quanto o mapa sugere. Se é assim, por que a ideia insiste em voltar? Porque ela oferece uma narrativa sedutora: domar a seca, cultivar no vazio, gerar empregos de uma geração, unir o país em torno de uma epopeia. E porque, em anos de fogo e fumaça, quando cidades inteiras racionam água e o noticiário repete que a variabilidade climática está apertando, soluções que cabem em uma imagem de drone parecem mais tangíveis do que redes de ações mais discretas. Só que é justamente nas soluções discretas que quase sempre a resiliência aparece. Modernizar, irrigação, combater perdas em redes urbanas, recuperar aquíferos com recarga gerenciada, investir em dessalinização e reuso próximos da demanda, premiar cultivos compatíveis com a água disponível, diversificar matrizes energéticas para que bombeamentos críticos não dependam de combustíveis voláteis, proteger refúgios aquáticos que mantêm ecossistemas vivos nos vãos entre cheias. Nada disso cancela a ambição. Ao contrário, é ambicioso o bastante para resistir à tentação de atirar um mar em cima do deserto e chamar isso de solução. Também não invalida a pesquisa em macroengenharia. É salutar que universidades e grupos técnicos explorem cenários, simulem tampos flutuantes anti-evaporação, examinem dutos alternativos, testem algorítmicos de bombeamento assistido por energia solar. Ciência é, também, laboratório de ideias grandes. O problema começa quando a imaginação vira manchete, e a manchete vira decreto. Sem que as linhas finas tenham sido lidas, sem que o povo da terra tenha sido ouvido, sem que os técnicos que estudam evaporação no interior chequem a aritmética. O Outback não é folha em branco. Se você chegou até aqui esperando uma resposta simples, façam ou esqueçam. A má notícia é que a realidade gosta de paradoxos. Existe beleza real no lago quando enche, e existe dor real quando a água vai embora e leva consigo aves, peixes e verde. Existe tecnologia capaz de mover montanhas de água, e existe um sol teimoso que transforma lâminas em sal. Existe país querendo sonhar, e existe povo dizendo, com razão, que há histórias mais antigas que qualquer orçamentação. O sonho de um Mediterrâneo australiano só fica honesto quando aceita esses contrapesos. No fim, talvez o passo mais maduro seja este: reconhecer Catullus Lake Eyre pelo que ela é, uma maravilha cíclica e frágil, e tratar os anos cheios como presente, não como dívida a ser cobrada da natureza. Olhar para o que funciona, sem glamour, na segurança hídrica do século XXI, e investir onde o retorno por litro é maior e o risco é menor. Continuar pesquisando, sim, macroprojetos, mas com regra de ouro. Nenhum avanço atropela a ciência que já temos, a ecologia que já conhecemos e a cultura que já nos pede respeito. O deserto não precisa lutar contra um oceano. Ele precisa que a gente pare de lutar contra o bom senso. Se você curte investigações que apertam o mito até sair dado que vão além do olha que ideia maluca e tentam medir custo, risco e legado, este é o lugar certo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like para este vídeo viajar mais longe e conte nos comentários. Você apostaria em um mar artificial no Outback? Ou colocaria o dinheiro em 100 soluções menores e mais inteligentes espalhadas pelo país? Vamos continuar essa conversa aqui nos comentários.